Olá, continuando aqui o nosso curso de V-Ray para SketchUp. Nesse vídeo a gente vai começar a mexer na parte da iluminação da nossa cena externa. E aí tem alguns ajustes específicos que eu quero mostrar para que você possa fazer junto comigo. O primeiro aqui que a gente vai fazer, na verdade não é bem um ajuste de iluminação. A gente vai ligar um recurso chamado Overwrite Material, que vai desabilitar todas as texturas aqui e a gente vai passar a ver as nossas renderizações todas com o mesmo tom. No caso aqui, o padrão é com o mesmo tom de cinza. Ou seja, quando eu habilitar esse recurso aqui, você não vai ver mais essa madeira da porta, nem a grama, nem a vegetação que está aqui que a gente colocou. Basicamente, tudo vai ficar cinza, tá? Isso vai, inclusive, diminuir o tempo de renderização, mas é principalmente para você conseguir ver o comportamento da luz, de onde a luz está vindo, para onde ela está indo, onde ela está incidindo. Então é sempre interessante, naquela análise prévia do comportamento da luz, você usar esse recurso que eu vou mostrar, que é o Overwrite Material. Bom, como que a gente acessa ele? Obviamente que é vindo aqui no Asset Editor, na nossa configuração do V-Ray. Bom, aqui então, você vai ver essa aba do Overwrite Material. Você poderia simplesmente ligar aqui, não teria problema. Ligando aqui, ele já vai funcionar, mas você vai expandir aqui junto comigo, eu quero te mostrar esse Override Color. Esse Override Color é a cor que vai ser a cor padrão da renderização. Então, como eu falei, quando você liga o Override Material, não vai ter mais a textura ou a cor de nada que você colocou na sua cena. Tudo vai ficar com um único tom, tá? E você vai definir esse tom justamente através dessa cor, desse Override Color. Nesse caso, tudo vai ficar cinza. Eu vou deixar o meu desse jeito, mas só para mostrar que você poderia vir aqui e escolher a cor que você quisesse, tá bom? Liguei o Override Material. Eu vou fazer uma renderização aqui rápida só para você ver como que ele tá bom? Para renderizar, eu vou clicar nessa chaleirazinha aqui. Ele já abre o Frame Buff, vai começar a nossa renderização. Pronto, então ele terminou aqui a minha renderização, era disso que eu estava falando. Perceba que está tudo com o mesmo tom, eu não tenho mais nada colorido aqui na minha cena. Isso pode parecer um pouco esquisito no primeiro momento, mas é a melhor maneira de você analisar o comportamento da luz na sua cena sem aquela interferência da textura, tá? Porque obviamente que as texturas mais claras vão devolver mais luz e as texturas mais escuras vão devolver menos luz. Então, se você meramente quiser analisar o comportamento da sua luz na sua cena, é interessante usar esse Override Material, tá? Bom, uma coisa que a gente já vai fazer agora nesse momento, que eu quero mostrar para você a partir de agora, é justamente esse controle do sol. A gente tem um Sunlight, que é a luz padrão aqui que a gente usa no V-Ray, que no caso dessa imagem aqui é o nosso sol. E a gente vai definir o ângulo que ele vai estar projetando sombra em relação aqui ao nosso projeto. Muitas vezes, em muitas renderizações, o ângulo do sol acaba influenciando diretamente na qualidade da sua renderização. Não na qualidade, mas na naturalidade da sua renderização. Acaba deixando mais natural, mais realista, tá? Então, trabalhar o ângulo do sol é imprescindível quando você quer ter uma renderização com uma boa qualidade, uma renderização que se assemelha ao realista. Bom, na verdade, esse ângulo aqui eu já até estou gostando, né? Eu não estou achando ruim, mas eu vou fazer uma mudançazinha nele. Então, eu vou fechar aqui o Frame Buffer. E vou lembrar para você que para você controlar o ângulo do sol aqui, basta você vir no painel do SketchUp aqui mesmo, nessa abazinha, nessa barrinha de sombras. Aqui você tem esse botão onde você vai, que esse botão mostrar, ocultar sombras, que você vai clicar e ele vai mostrar as sombras aqui que estão sendo projetadas. Eu vou até fazer o seguinte, eu vou fechar o Asset Editor por enquanto. Bom, como eu falei, eu acho que já está legal aqui. Eu vou só fazer umas alterações. Vou lembrar para você que esse cursorzinho vermelho é em relação aos meses do ano. E esse aqui azulzinho é em relação ao horário do dia. Então, eu vou fazer uma alteraçãozinha até eu perceber que eu acho que está ficando legal. Pronto, eu vou deixar assim mesmo. Eu quero essa sombra da árvore projetando um pouquinho aqui na parede, projetando um pouquinho nessa área aqui mais ao fundo, tá bom? Eu vou lembrar, aliás, que aqui em cima, na barra de sombra do SketchUp, você vai fazer meio que no olho aqui, no visual, em relação às vezes do ano, o ajuste do ângulo do sol, mas vai ser meio que no visual em relação às vezes do ano e ao horário do dia. Se você quiser fazer isso com um pouco mais de precisão, então aqui na bandeja padrão do SketchUp, você pode expandir essa parte aqui de sombras, né? Então, expandindo a parte de sombras, você tem basicamente as mesmas barras. A barrinha azul para o horário e a barrinha aqui vermelhinha e amarela para os meses do ano. Acontece que aqui você pode vir aqui do lado e definir manualmente aqui, digitar uma hora ou digitar também uma data, tá bom?
Nesse caso, eu não vou me preocupar com hora e com data, eu quero simplesmente achar aqui um ângulo do Sol que dê mais naturalidade aqui para a minha cena. Então, no meu caso, eu vou deixar desse jeito aqui, tá bom? Bom, o que a gente tem que fazer, logicamente, agora é gravar esse ângulo do Sol na nossa cena aqui da parte da frente. Porque se, por exemplo, eu clicar aqui, olha só o que vai acontecer. Se eu clicar aqui na minha cena frente da casa, ele vai tirar aquele ângulo do Sol que eu escolhi. Então, eu preciso gravar esse ângulo do Sol na minha cena. Para fazer isso, novamente, eu vou ter que refazer o meu processo aqui, né? Eu vou habilitar novamente aqui a parte de sombra. E eu vou escolher mais ou menos... Deixa eu ver... Pronto, achei. Então, é mais ou menos isso aqui. Não está exatamente como eu tinha deixado antes, mas está bem parecido, está bem próximo. E para poder gravar isso aqui na minha cena, eu vou, primeiramente, olha só, eu vou desabilitar agora a minha sombra, tá bom? E com ela desabilitada, eu vou clicar com o botão direito na minha cena e vou atualizar. Bom, e aí tem algumas pessoas que confundem nessa parte, porque peraí, eu desliguei aqui o meu Sol, então quer dizer que eu não vou ter mais o Sol na minha renderização? Na verdade, pessoal, isso não tem nada a ver. O fato disso aqui, dessa opção de mostrar ou ocultar sombras, está ligado ou desligado, não tem nada a ver com o Sol na minha renderização. Independente disso aqui, o Sol vai estar aparecendo na minha renderização, tá? Acontece simplesmente que quando eu ligo esse botão, eu consigo ver a posição do Sol aqui na viewport do SketchUp. Então, a posição do Sol, quando eu renderizar, vai ser essa aqui. E eu deixei desligado aqui para atualizar minha cena, porque trabalhar aqui no SketchUp com essa luz aqui ligada, com essa opçãozinha de luz do Sol aqui ligada, isso exige mais do processamento do seu computador. Então, o seu processo de trabalho aqui no SketchUp, seja deletando alguma coisa, colocando a textura, criando alguma coisa, enfim, compondo a sua cena, vai ser mais lento, vai ser mais trabalhoso, vai exigir mais do seu computador com a sombra ligada do que com ela desligada, tá bom? Então, é por isso que eu não estou trabalhando, que eu não atualizei a cena com esse Sol ligado. Então, eu desligo o Sol, só lembrando, e daí sim eu atualizo a minha cena, tá certo? E daí, independente disso, quando eu renderizar, e daí perceba que na renderização, o ângulo do Sol, a sombra projetada, vai ficar exatamente como eu defini, tá certo? Mesmo esse botão não estando ligado, a sombra vai ficar exatamente como eu defini quando eu atualizei aqui a minha cena. Bom, então é isso. Defini aqui o ângulo do Sol que eu queria para a parte da frente. Agora eu vou fechar isso aqui. A gente vai para a cena lá do fundo e a gente vai fazer o mesmo ajuste. Então aqui também eu vou ligar o Sol. Vou mexer aqui nessas barrinhas, né, do mês do ano e do horário do dia, até eu encontrar uma posição da sombra aqui que eu acho que ficou interessante aqui para minha cena. Pronto, no meu caso eu gostei disso aqui. Eu gostei dessa posição do Sol batendo a partir desse canto aqui, vindo para cá, criando essa sombra aqui no muro e na piscina também. Eu achei interessante desse modo. Obviamente que você vai escolher a posição do Sol como você preferir, tá? Então isso fica a seu critério. Eu gostei desse jeito aqui. Então, o que a gente faz agora? Escolhi aqui a posição do Sol, eu vou desabilitar a minha sombra, e daí eu venho com o botão direito na minha cena aqui da parte do fundo e vou atualizar. Pronto, agora essa posição do Sol vai estar gravada em relação a essa cena aqui, tá? Então eu posso ter várias cenas, cada uma com o Sol numa posição diferente. Vou renderizar aqui só para você ver. E é isso. Agora tem só mais um ajustezinho que eu quero fazer ainda em relação ao Sol que eu vou estar mostrando para você. E daí eu vou até aproximar um pouquinho mais dessa imagem para você entender o que a gente vai fazer. Perceba aqui que essa linha da sombra projetada pelo nosso Sol, ela está muito definida, muito marcada. Eu vou mostrar agora para você um ajuste que a gente vai fazer justamente para deixar essa projeção da sombra um pouco mais suave. Para a gente poder fazer isso, vou fechar aqui o nosso Frame Buffer. Vamos entrar novamente no Asset Editor. Vou até fazer o seguinte, eu vou aproximar um pouco mais, porque eu sei que tem uma sombra aqui, então vou aproximar um pouco mais daqui. E agora a gente vai vir aqui para a parte de Lights, que são as nossas luzes. Bom, eu só tenho, obviamente, uma luz aqui. Eu vou lembrar para você que conforme você vai acrescentando elementos de iluminação, que são os elementos que aparecem nessa aba de Lights aqui, ele vai também colocando uma lista com essas luzes aqui, tá? Ele vai colocando a lista justamente com os elementos que você vai inserindo. No nosso caso, a gente não tem nenhuma das ferramentas aqui da barrinha de Lights, a gente tem meramente ou simplesmente a nossa luz do Sol. Então, eu vou clicar na minha luz do Sol,
Eu vou, aliás, lembrar para você também que com esse botãozinho aqui do lado, que é o próprio desenho do Sol, você pode ligar. É só clicar nele, olha só, você vai ligar ou desligar o Sol. Mas enfim, obviamente a gente vai deixar ele ligado, pelo menos por enquanto, tá bom? E eu vou expandir as configurações aqui do lado. Bom, só que eu quero mostrar para você esse ajustezinho que a gente tem aqui, que é o Size Multiplier. Antes disso, aqui em cima você tem o Intensity Multiplier, que no caso do meu eu não vou mudar, mas isso aqui é basicamente quando você quiser deixar a sua luz do Sol mais forte. Tem até um visualizador aqui que você vai conseguir ver. Então, se você, por exemplo, no seu projeto, você acha que a sua luz do Sol está muito fraquinha, você pode vir aqui e aumentar o valor. Só para a gente poder ver. Está em 1 ali, por exemplo, eu vou colocar em 5. Dou um Enter. Está vendo que ele deixa mais claro. Então, esse Intensity Multiplier é justamente para você aumentar a sua luz do Sol. Quando eu renderizei, eu não achei que estava faltando luz do Sol, tá? Então, eu vou deixar o meu no 1 mesmo, mas eu vou mudar esse Size Multiplier, que vai deixar justamente a sua sombra projetada mais suave. E para a gente conseguir visualizar melhor isso aqui, além desse mostrador que ele tem, desse displayzinho que ele está mostrando aqui para a gente, vou fazer o seguinte. Eu vou clicar nesse botão aqui do Render Interativo, tá bom? Então, eu vou clicar. Pronto, perfeito. Então ele está mostrando justamente aquele cantinho ali que eu enquadrei e você consegue ver a nossa sombra aqui sendo projetada. Nesse Size Multiplier aqui, ele está com 1, tá vendo? Eu vou alterar esse valor. Se eu colocar, por exemplo, se eu exagerar, vou colocar 10, por exemplo, e vou dar Enter, perceba como a sombra vai ficando mais suave. E aí, quanto maior você coloca esse valor aqui, mais suave a sua sombra vai ficar. Bom, óbvio que aqui está um pouco exagerado, né? Está suave até demais. Então, não vou colocar esse valor. Eu sugiro ali um valor entre 2 e 3, mais ou menos, tá? No caso aqui, eu vou colocar o meu valor em 2. Na verdade, tem um aspecto interessante que você pode estar controlando através desse Size Multiplier também. Conforme o Sol vai chegando mais próximo do horizonte, conforme vai chegando mais para o final da tarde, essa sombra do Sol, essa sombra projetada vai ficando cada vez mais fosca. Então, se, por exemplo, você quiser fazer uma renderização de fim de tarde, eu acho interessante você vir aqui no Size Multiplier e aumentar esse valor. Então, alterar esse parâmetro aqui pode dar aquela naturalidade que faltava para a sua luz do Sol projetada, se você faz justamente, no caso, como eu falei aqui, uma renderização de fim de tarde. No nosso caso, a gente vai deixar no 2 mesmo, que eu acho que já fica interessante, tá bom? Na verdade, eu acho que vou até deixar no 3 o meu. Pronto, ficou melhor assim. E é isso, eu posso fechar então o Asset Editor, posso desligar aqui o meu Frame Buffer. Na verdade, é até interessante clicar aqui no Stop para parar a renderização, e aí sim você desliga o Frame Buffer, certo? E nós fizemos aqui as configurações que precisávamos para o nosso Sunlight, para a nossa luz do Sol. É óbvio que isso aqui é para uma cena externa, tá? Numa cena interna você vai precisar de configurações diferentes. Não se preocupe porque a gente vai chegar nesse momento, tá bom? Não se esqueça agora de vir aqui e salvar o seu arquivo salvar, e até o próximo vídeo.